Boa tarde. Obrigada, presidente, pela compreensão aí, pelo aguardo. Até que imagina, que Vossa Excelência pudesse buscar os documentos, os papéis dos quais eu estou trabalhando agora, vereadora Edir Salles. Eu pensei que não ia ter um pequeno expediente, por isso que eu não me aprontei. Estamos analisando a peça orçamentária, o projeto de lei orçamentária. Na sexta-feira passada foi concluída a sequência de audiências públicas, muito intensas, muito extensas, muito movimentadas. Foram recebidas dezenas de contribuições, de demandas, de sugestões, sem contar aquelas que estão sendo encaminhadas pelo site da Câmara Municipal, pelo e-mail dedicado a isso. E agora é nossa tarefa, dos vereadores em geral, dos membros da Comissão de Finanças em especial, e mais ainda o relator, procurar conciliar o volume de recursos disponíveis, aquilo que a Prefeitura prevê arrecadar no ano que vem, e as despesas necessárias. O orçamento da assistência social, vereadoras e vereadores, tem uma previsão que é incontestavelmente insuficiente para fazer frente às necessidades da assistência social. Se o orçamento da assistência social fosse idêntico ao do ano passado, evidentemente já não daria conta de cobrir todas as despesas da assistência social. A gente tem o cálculo, no mínimo, o cálculo da inflação, que impacta combustíveis. Por exemplo, muitos serviços da assistência social têm uma despesa considerável com veículos. A inflação impacta diretamente os contratos de aluguel. Um número gigantesco de serviços da assistência social funciona em imóveis alugados. São mais de 1.200 serviços socioassistenciais que a assistência social mantém em parceria com organizações da sociedade civil, e um número muito grande desses serviços funciona em imóveis alugados. A inflação impacta o valor dos contratos de aluguel, que normalmente são reajustados a cada ano. Recursos humanos. O peso do custo de recursos humanos na assistência social é considerável. Em alguns serviços da assistência, o custo do repasse mensal, 80% dele é comprometido com a folha de pagamento. Quer dizer, e é um recurso que não tem como a gente gastar menos, não dá para economizar, não dá para diminuir o número de trabalhadores de um serviço da assistência social. Até porque, felizmente, não se trata só de uma vontade ou falta de vontade do governante. Existe uma norma operacional básica do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que diz qual que é o quadro de pessoal mínimo para cada tipologia, para cada tipo de serviço da assistência social. A categoria dos servidores da assistência social, do serviço social, tem uma database, vereador, no primeiro semestre do ano. Normalmente, nessa database, chega-se a um valor de 4,5%, 5%, tem sido assim nos últimos anos. Quer dizer, se a gente contar só a inflação, recursos humanos, a alimentação é uma despesa significativa em assistência social, combustível, aluguéis, a gente já teria um aumento das despesas, e o orçamento da assistência, se fosse idêntico de um ano para outro, já representaria, na prática, uma perda. Mas, por incrível que pareça, a previsão orçamentária da assistência social para esse ano chega a ser menor do que a do ano passado. E aí a gente tem a necessidade de buscar outros recursos, sem dúvida, tem que identificar na peça orçamentária quem pode receber menos recursos. E eu tenho dito que eu acredito, eu tenho certeza, que o Tribunal de Contas do município, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, um órgão auxiliar aqui da Câmara Municipal de São Paulo, tem à sua disposição um volume de recursos considerável para um órgão que é atividade meio, que é uma atividade de controle, que é uma atividade, por melhor que ela seja, vereador Gilson Barreto, por mais bem executada que seja, uma atividade eminentemente burocrática. O Tribunal de Contas não presta serviços, não executa, não entrega bens, não é? É um capital intelectual, digamos assim, o do Tribunal de Contas, que custa caro demais.
o orçamento anual do Tribunal de Contas é maior do que o da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Alguma coisa está errada. E, analisando aqui um pouco mais em detalhe a peça orçamentária, já estou concluindo, que eu vejo que meu tempo acabou, tem aqui, por exemplo, um projeto atividade do TCM, manutenção e operação dos sistemas de informação e comunicação. O orçado, no ano passado, foi inicialmente R$ 172 mil, o liquidado até outubro foi R$ 118 mil. A proposta orçamentária dessa atividade para o ano que vem é R$ 3.759.000. Quer dizer, evidentemente, o tribunal pretende fazer um investimento grande nos seus sistemas, na operação dos sistemas de informação e comunicação, que são fundamentais para o bom funcionamento de um órgão como o Tribunal de Contas. Mas todos os órgãos públicos precisam fazer investimentos sérios, aportes em várias áreas, e, com certeza, o tribunal também. O problema é, não tem. Se não tem um recurso para os outros órgãos do Executivo fazerem esse tipo de investimento, não podemos concordar que haja para o Tribunal de Contas. Todo mundo tem que fazer as contas, apertos, cortes, restrições, abrir mão de investimentos. Então, o tribunal tem de fazer parte aqui desse sacrifício, desse remanejamento. É só um exemplo pontual, mas demonstrativo, de uma dotação orçamentária que teve um aumento de 2.000%, vereador, de um ano para outro, e a assistência social tem menos recursos previstos para o ano que vem do que teve para esse ano de 2018. Então, agora eu volto para os meus papéis, continuar tentando identificar de onde, na peça orçamentária, a gente consegue remanejar recursos e, claro, como que se pode usar melhor os recursos que a assistência social já tem, com mais efetividade, com um pacto mais razoável. Muitos recursos da assistência, infelizmente, não produzem o efeito desejado. Acontece muito na assistência o que a gente chama de portas giratórias. São aquelas pessoas, os usuários em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua, que vivem entrando e saindo dos serviços e não percebendo na sua própria vida nenhum desenvolvimento, nenhuma evolução, nenhuma transformação positiva condizente com o gasto que o serviço público faz. Isso não é só uma avaliação minha, dizer, não, eu acho que a prefeitura gasta muito com o morador de rua. O morador de rua diz isso. Eu acho que a prefeitura gasta muito com os serviços para a população de rua e a gente não vê na qualidade, no resultado dos serviços executados, o equivalente a esse gasto. O custo per capita de um usuário de um centro de acolhida 16 horas já era, 2 anos atrás, em média, R$ 700. Para um serviço que não deveria nem existir, um serviço que só acolhe as pessoas a partir das 16 horas e dispensa às 8 da manhã no dia seguinte. Que espécie de serviço socioassistencial é esse? É uma dormida de emergência e, em geral, de baixa qualidade. Então, é preciso gastar, sim, inevitavelmente, recursos consideráveis com a população em vulnerabilidade, mas um gasto bem feito, um gasto com impacto, um gasto com efetividade. Obrigada, presidente. Nada.